quinta etapa da educação de jovens e adultos do município de Picos. Graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula de História com o professor Ronaldo Moura. Nessa nossa videoaula então de História, pessoal, da quinta etapa, vamos dar início a um novo assunto. Lá no nosso livro, na página 182, unidade 2, capítulo 3, aonde então nós vamos tratar sobre o mundo bipolar. Como assim um mundo bipolar, pessoal? O mundo dividido sob duas influências políticas e econômicas. Ou seja, o mundo dividido ou parte do mundo recebia influência dos Estados Unidos, que desenvolviam o modelo capitalista, ou a outra parte do mundo desenvolvia o modelo socialista, proveniente da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ok? Então, por isso, esse capítulo tem esse título, Mundo Bipolar, o mundo dividido sob duas influências, a capitalista dos Estados Unidos, a socialista da União Soviética, um antigo país que surgiu até 1991, tá certo? E aí, para nós iniciarmos o nosso assunto, o nosso estudo, podemos abrir o livro, pessoal, na página 183, aonde então terá esse tópico, o mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, pessoal, infelizmente, um dos maiores eventos do século XX foi a Segunda Guerra Mundial, onde esta envolveu, de um lado, os países aliados, Inglaterra, França, depois entraram os Estados Unidos, a União Soviética, e do outro lado, lutando contra, do outro lado, o eixo, constituído pela Alemanha, pela Itália e pelo Japão. Essa guerra durou então 6 anos, desenvolveu-se de 1939 a 1945, saindo vitoriosos os aliados, Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética, venceram os alemães, italianos e japoneses. E aí então, após o término da Segunda Guerra Mundial, ali em setembro de 1945, como o mundo passou a se comportar? Principalmente, pessoal, de forma bipolarizada. Como assim? Após o término da Segunda Guerra Mundial, veio a surgir, nascer, a competição entre duas grandes potências. Os Estados Unidos, representando esse modelo político-econômico que chamamos de capitalismo, e a União Soviética, à época representando esse modelo político e econômico que chamamos de socialismo. Então, esses dois países, eles então saem da Segunda Guerra Mundial muito fortalecidos, só que cada um tinha o seu modelo político e econômico e, consequentemente, eles vão querer expandir essas suas influências para o mundo. E nós podemos dizer que um dos primeiros países que já sofreram com a submissão a essas influências foi a Alemanha. Como vocês podem ver aqui, no mapa, a Alemanha, derrotada na Segunda Guerra Mundial, ela então foi dividida entre os vitoriosos. A Alemanha Ocidental, essa parte verde, ficou para os vitoriosos capitalistas, Estados Unidos, Inglaterra e França. Já a Alemanha Oriental, essa parte aqui em vermelho, ficou para a vitoriosa União Soviética. Então percebam que já terminada ou ainda terminando, a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha já sofria essas influências do capitalismo e do socialismo, se dividindo então em dois países. E isso, pessoal, vai ser de 45 até 1989, 1990, vai ser um processo até chegar ali à década de 90 e reunificar de forma oficial, tá certo? Já na página 184, a gente aborda esse tópico, a Guerra Fria. Como nós dissemos, a Guerra Fria vai ser um período histórico de 1945 até 1991, aonde a União Soviética, representando o socialismo, e os Estados Unidos, representando o capitalismo, vão disputar entre si áreas de influência, ou seja, quanto mais países socialistas, maior seriam os mercados consumidores para os produtos soviéticos, mais influência teria a União Soviética. Quanto mais países capitalistas, maior seriam os mercados consumidores para os produtos norte-americanos, mais influência teria os Estados Unidos.
Então essa disputa por mercados consumidores, para saber quem era o país que tinha mais influência sobre o mundo, ficou então conhecido como Guerra Fria e durou de 45 a 91. E entre esses dois países não houve uma guerra direta, por isso esse período ficou conhecido como Guerra Fria, porque a guerra vai ser só em disputas por mercados consumidores, por aumentar suas áreas de influência. Entre eles mesmos não existiu guerra, tá certo, pessoal? Sendo que, como eu disse, a Guerra Fria vai ser um período histórico que vai durar até 1991. Portanto, a Guerra Fria tem fim quando um dos dois deixou de existir, que no caso foi a União Soviética, que era o símbolo de poder do socialismo, que deixou de existir oficialmente para fins de direito a partir de 25 de dezembro de 1991. Então, aqueles países que antes eram socialistas, boa parte deles aderiram ao modelo político e econômico vigente nos Estados Unidos ou capitalismo. E aí explodiram o número de países capitalistas, né? Praticamente 99% dos países do planeta eram e ainda permanecem capitalistas, tá certo? Já na página 185, nós temos esse tópico, a questão africana. Ou seja, pessoal, o continente africano, assim como o continente asiático, ele foi ocupado, explorado durante vários anos pelos países europeus, que queriam deles mais matérias-primas e mercado consumidor para vender ainda mais seus produtos, permanecendo ricos. Só que, após a Segunda Guerra Mundial, os países europeus, que dominavam muitas nações na África e na Ásia, estavam enfraquecidos belicamente, ou seja, do ponto de vista de armas, e economicamente. Resultado, principalmente as nações africanas, elas vão observar isso e vão então se unir para lutar contra o domínio europeu. Esse processo de libertação da África e da Ásia do domínio europeu depois da Segunda Guerra Mundial ficou conhecido como a descolonização da África e da Ásia, ou a descolonização afroasiática, ou as independências afroasiáticas, que tiveram início a partir de 45 e se estenderam até 75. As últimas nações afroasiáticas que conseguiram suas independências foram aquelas que estavam sob domínio de Portugal. Em 1974, estourou em Portugal a Revolução dos Cravos, que veio a derrubar uma ditadura que já durava muitas décadas em Portugal, o salazarismo, fazendo então surgir a República. Essa República Portuguesa, que nasceu em 1974, após a Revolução dos Cravos, é ela que reconhece automaticamente as independências das colônias portuguesas em 75, assim sendo as últimas a obterem suas independências. Como nós dissemos, desde 45 muitas lutavam e tinham suas independências estabelecidas, reconhecidas. Tá certo, pessoal? Então aqui nós vamos concluindo o nosso assunto. Bons estudos, fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal!